Olá, meu nome é Maureen e a dica dessa semana é sobre contrato de aluguel em tempos da pandemia do coronavírus. É certo que a pandemia do coronavírus atingiu em cheio a economia do país, fazendo com que milhares de brasileiros ficassem desempregados. E entre as muitas preocupações que esses brasileiros já possuíam, entrou mais uma. Como fica o contrato de aluguel residencial durante a pandemia do coronavírus? Sobre o assunto, é importante dizer que o locatário que for atingido diretamente pela crise, ele pode procurar o locador e propor uma renegociação do valor desses aluguéis, ainda que de forma temporária. É o que nos diz o artigo 18 da Lei 8.245 de 91, que é plenamente possível as partes renegociarem um novo valor de aluguel, assim como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Ainda sobre o assunto, é importante dizer que, como segunda alternativa, é possível que as partes pactuem um novo valor de aluguel para esse período, com posterior pagamento das diferenças de forma parcelada para o período depois da pandemia do coronavírus. Ainda como terceira alternativa para a via extrajudicial, é possível para aqueles aluguéis que usam o seguro caução fazer a troca desse seguro caução por um fiador e que esse valor depositado em caixa para o seguro caução seja utilizado para pagamento, para quitação desses aluguéis durante a pandemia do coronavírus. É importante dizer também que para a renegociação do valor do aluguel, o locatário deve demonstrar ao locador que houve mudança da sua situação econômica. Portanto, ele não está mais podendo arcar com o valor integral do aluguel e que essas renegociações elas devem ser feitas por meios escritos. Contudo, não sendo possível o acordo entre as partes pela via extrajudicial, é possível que o locatário procure suprimento judicial para a resolução do seu problema, como, por exemplo, o ajuizamento, uma ação com descontos progressivos com o pagamento dessas diferenças para uma data posterior à pandemia do coronavírus e de forma parcelada. Como segunda alternativa que pode ser pleiteada via judicial é a fixação de um aluguel provisório para esse período da pandemia do coronavírus. É o que nos diz o artigo 68 da Lei 8.245 de 91. E como terceira alternativa que pode ser pleiteada via judicial é o pedido de isenção do pagamento dos aluguéis durante esse período da pandemia do coronavírus, para pagamento dessas diferenças para um período posterior ao período de carência fixado entre as partes. Também é importante dizer que para esses casos de renegociação dos valores dos aluguéis, não estão inclusos despesas como taxas de condomínio, água, luz e IPTU. E por fim, é importante trazer a conhecimento de todos a tramitação do projeto de lei 1179 de 2020, que proibiria liminares de despejos a locatários inadimplentes até dia 30 de outubro de 2020, desde que as ações sejam ajuizadas após 20 de março de 2020. Como nós vimos, são várias as alternativas para driblar essa crise da pandemia do coronavírus. E é importante ressaltar que uma boa conversa entre as partes locador e locatário pode render um bom acordo sem que haja necessariamente a extinção do contrato de locação. Essas foram as dicas de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele like para incentivar mais vídeos iguais a esse. Se inscreve aqui no canal para você se manter ainda mais informado sobre os seus direitos. Muito obrigada pela atenção de todos e tchau!